Olá, amigos! Bem-vindos ao Leila Richas Mais 60. Nosso vídeo hoje é da Seção Saúde, uma entrevista com o médico endocrinologista Dr. Silvio Provenzano. Ele é chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal Servidores do Estado e vai conversar com a gente sobre dor, principalmente as dores abdominais. Preste atenção à entrevista, ela toca em pontos importantes, é esclarecedora e muito proveitosa. Silvio, na sua experiência como chefe de clínica médica de um hospital grande como os Servidores do Estado, como é que está a dor no ranking da procura por atendimento no serviço de emergência? O Hospital Federal de Servidores do Estado ele tem quase 500 leitos, Leila, e ele é um hospital que pertence à rede federal do Ministério da Saúde. Ele é um hospital, portanto, de alta complexidade. Ele não tem emergência. Ele recebe pacientes que são atendidos em emergência, de modo a que eles possam ser internados nos diversos serviços do hospital. Cirurgia geral, neurocirurgia, neurologia, pediatria, cardiologia, um centro de assistência cardiológica que nós temos lá. O meu serviço, a clínica médica, que compreende gastroenterologia, pneumologia, reumatologia, hematologia, endocrinologia, dermatologia, imunologia. Eu tenho um serviço de DIP lá no hospital, independente. Hoje, alguns pacientes, doenças infectoparasitárias. Inclusive, hoje, com alguns pacientes com febre amarela internados lá. Eu tenho um serviço de nefrologia, que dá apoio a gente. Eu tenho centro de tratamentos intensivos de adultos. Então, uma clínica muito ampla. Sim, é um hospital de referência, mas ele não tem uma emergência aberta. Ou seja, nós recebemos, através do sistema de regulação das diversas emergências existentes no Rio de Janeiro, os pacientes que lá chegam e que precisam de um atendimento mais especializado. E a dor é a maior campeã de procura nas emergências? Eu trabalhei, Leila, em emergência durante 26 anos. Eu fui médico da emergência do Hospital Miguel Couto, tenho muito orgulho, inclusive, de ter pertencido à equipe do saudoso Ronaldo Gazola. Trabalhei como clínico nessa equipe. Eu depois no serviço de clínica médica do Miguel Couto e chefiei a emergência do Andaraí. E durante muitos anos eu fui professor de uma universidade particular que eu ensinava semiologia, que é a interpretação dos sinais médicos. Evidentemente que um sintoma importante é a dor. E eu costumava dizer para meus alunos o seguinte: o ser humano suporta até chifre, mas dor não. Exatamente dor, por isso que eu escolhi esse assunto. Porque eu acreditei que a dor era o que levasse as pessoas mesmo a procurar o atendimento médico. Sim. E qual o nível de dor que a pessoa deve procurar? Com que nível de dor a pessoa deve procurar o serviço de atendimento médico? Primeiro vamos conceituar dor, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é uma sensação de negatividade, algo que te perturba, que te incomoda, portanto, a priori, tira a tua qualidade de vida. Você pode ter dor em diferentes órgãos do corpo. Dor mais comum, dor lombar, dor nas costas. Aqui no Brasil, uma das principais causas, se não a principal causa de afastamento do trabalho. Dor de cabeça, eu tenho diferentes tipos. Para cada tipo de dor de cabeça tem um significado. Tem aquelas pessoas que sofrem da famosa enxaqueca, já sabe, estou com um dia daqueles, né? Então já tem o diagnóstico. Mas uma dor que surja agudamente numa pessoa que previamente ígida, não tem nenhuma doença, não tem nenhum problema, surgiu uma dor. Evidentemente que essa dor ela é relevante, ela é importante. E aí, dependendo da intensidade, a gente costuma inclusive caracterizar de uma forma subjetiva numa escala de 0 a 10. Essa dor numa escala de 0 a 10, sendo 0 uma dor que não existe, 10 uma dor insuportável. Quanto que é? Ah, é 5, é 6, é 7, é 8? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa faz, e no Brasil é um problema muito sério, chamada automedicação. De médico e de louco, cada um temos um pouco. A automedicação não deve ser feita em caso de dor nunca? Nem para aguentar chegar a um serviço de atendimento? Se você não tiver nenhum problema de alergia, evidentemente joga a primeira pedra. Quem não fez uso do seu paracetamol, da sua dipirona, porque estou sentindo uma dor de cabeça, eu acho que eu estou gripando, eu estou com uma dor abdominal, aí toma um antiespasmódico. É normal fazer isso e não tem absurdo nenhum. Evidentemente, se o uso de uma medicação simples não resolve aquele problema, a recomendação óbvia, procure a UPA. No nosso caso, no sistema de saúde, é a emergência clínica. Por quê? Porque lá tem um emergencista,
um médico treinado para as emergências que vai fazer o diagnóstico da tua dor, ou pelo menos vai tentar diagnosticar a razão pela qual a dor surgiu. Para o médico, o que é mais importante, a dor aguda ou uma dor mais constante? É mais importante a dor aguda. A dor aguda e a dor intensa. Essa deve alertar para alguma coisa que, como diria o meu saudoso Luiz Fernando, colega dos servidores, algo cheira podre no reino da Dinamarca. Você está muito bem, de repente tem uma dor na cabeça, uma pontada aguda, insuportável. Convém tomar um analgésico? Sim, toma uma dipirona, mas vá na emergência. Porque isso pode ter várias conotações. Pode ser um estresse? Pode. Mas pode ser um aneurisma que está rompendo. Pode ser uma manifestação inicial de um tumor. Tem uma série de condições que podem estar por trás desse sintoma, é importante. Até a febre amarela, né? Sim, dor de cabeça é um sintoma. E dor abdominal. Também. Acabei de ler no jornal um óbito e a primeira coisa que o paciente sentiu foi dor abdominal. E um médico. A febre amarela é uma doença séria causada por por um vírus, um flavivírus, que acomete o indivíduo. No início é uma doença rápida. É uma doença que normalmente tem uma curta duração, de no máximo 3 dias, que inicia com febre alta, geralmente febre acima de 38,5, muita dor de cabeça, muita dor abdominal, dor no corpo todo, um estado de prostração muito grande. Esses são os sintomas de alerta e, evidentemente, uma dor que surja dessa maneira, sobretudo se acompanhada de febre, no momento onde nós estamos tendo registro de casos, isso deve levar o indivíduo a procurar auxílio médico imediatamente. Porque, inclusive, o nível de óbito é alto, né? Sim. Nós estamos vendo com certa preocupação um aumento no número de casos, mas tem um trabalho que está sendo desenvolvido no Instituto Emílio Ribas, em São Paulo, onde medicamentos que são habitualmente utilizados para o vírus da hepatite C estão sendo testados para a febre amarela. E os primeiros resultados foram muito animadores. De qualquer maneira, o que nós temos hoje de consistente no mundo inteiro com relação à febre amarela vacine-se. A vacinação é a principal salvo-conduto com relação a uma série de contestações com relação ao fracionamento da vacina. Bobagem, ela é extremamente eficaz. Eficaz. Agora, as pessoas idosas, com mais de 60 anos, podem ser vacinadas? Dependendo da avaliação médica, Leila. Evidentemente que a gente sabe que à medida que a nossa carteira de identidade, como a minha, está ficando mais amarelada, alguns problemas eles começam a aparecer. E evidentemente que cabe à pessoa nessa faixa etária, na nossa faixa etária, procurar auxílio médico no sentido de que, doutor, tem alguma contraindicação para a vacina? Porque elas existem. Evidentemente, se você tiver, por exemplo, uma doença autoimune em que você esteja fazendo uso de drogas imunossupressoras para inibir o seu sistema imunológico, não deve se vacinar. Não pode. Se você tem uma cardiopatia grave, se você tem uma insuficiência renal, se você tem uma doença hepática já existente, controlada, mas existente um comprometimento do fígado, você não deve se vacinar. Se porventura você for alérgico à proteína do ovo, uma vez que o vírus geneticamente modificado, ele é cultivado no ovo, você não pode se vacinar porque resíduos da proteína do ovo vão estar e você pode ter até um choque anafilático. Então, cabe, após os 60 anos, uma avaliação médica prévia antes que você se vacine. Silvio, além da febre amarela, que outros problemas podem levar os idosos com frequência às dores abdominais? Leila, a dor abdominal é um sintoma que frequentemente leva a pessoa da terceira idade a procurar auxílio médico nas emergências, e várias são as condições associadas a isso. Você sabe que eu tenho, por exemplo, a chamada apendicite da terceira idade, apendicite do idoso, que é diverticulite. Eu ia perguntar isso, se a apendicite já pelo menos era zerada para idosos? Não é comum, uma vez que a apendicite é uma complicação abdominal aguda do jovem, é uma dor que se inicia em volta do umbigo e que após algumas horas vai passar a se localizar na parte inferior do lado direito do abdômen, onde está localizado o apêndice, e é devido a uma obstrução do apêndice. Isso, à medida que o tempo passa, esse apêndice vai inflamando, vai se insuflando e pode se romper, chamada apendicite supurada, que é uma emergência cirúrgica, a principal causa de emergência cirúrgica no mundo. Pode dar no idoso? Pode, mas não é comum. O mais comum é a chamada apendicite do idoso, que na verdade é a diverticulite. Divertículos são malformações da parede intestinal que vão se desenvolvendo ao longo da vida da pessoa, muitas vezes associadas à constipação intestinal, aquela prisão de ventre crônica,
E, eventualmente, um divertículo, que nada mais é do que um pequeno saco. O divertículo é um saco formado na parede do intestino que pode ser obstruído em função da dieta. E a obstrução do divertículo ele funciona igual ao apêndice, só que do lado esquerdo, que é onde estão localizados os divertículos no intestino. É o cólon descendente e o sigmoide. Ali eu tenho a maior região do intestino presente de divertículos. A inflamação ela provoca uma dor aguda do lado esquerdo, acompanhada de febre, que normalmente não é uma febre muito alta, é uma febre de até no máximo 38 e pouco. Eventualmente, o indivíduo tem uma parada de eliminação de fezes, a barriga incha um pouco, pode ter inclusive um pouco de sangramento quando ele eventualmente evacua. Isso leva o indivíduo imediatamente a procurar auxílio médico. Essa é uma condição comum. E a diverticulite, é possível prevenir? Se o indivíduo é portador de uma diverticulose intestinal, ele deve se submeter a uma dieta, se possível até orientada por nutricionista, onde o uso de resíduos deve ser evitado, principalmente sementes, porque elas é que podem obstruir o orifício do divertículo, que nós chamamos no nosso mediquês de ósteo diverticular. Então, tomate de jeito nenhum? É o tomate sem semente, não tem problema. Agora, tem que ter muito cuidado com relação à alimentação. E quando as crises de diverticulite elas são de repetição, nós podemos eventualmente fazer uso de alguma medicação para preveni-las. Essa é uma condição importante, mas não é nem a mais grave, se você quer saber, porque a diverticulite com o diagnóstico correto, com a medicação adequada, que pressupõe o emprego de antibióticos, a gente tem como resolver, muitas vezes sem necessidade de cirurgia. Agora, eu posso ter um infarto enteromesentérico, olha que palavrão. O que é isso? É uma obstrução da irrigação sanguínea dos vasos que irrigam o intestino. E evidentemente que quadros de aterosclerose eles vão se desenvolver à medida que o tempo passa, sendo mais comuns na terceira idade. O paciente pode sofrer daquilo que nós chamamos de angina mesentérica. Quando é que eu vou suspeitar dessa possibilidade? É aquele paciente que 2 horas depois de se alimentar, mais ou menos 1h30, ele sente uma dor no abdômen importante, muitas vezes acompanhada de distensão da parede abdominal. Essa dor se repete, independente do que ele comer. Por quê? Porque quando nós nos alimentamos, o estômago, ele evidentemente com o suco gástrico, digere os alimentos e esses alimentos eles precisam ser absorvidos. A absorção desses nutrientes, ela se faz exatamente por um aumento da irrigação sanguínea. Se existe alguma obstrução nos vasos mesentéricos, não há como aumentar o fluxo sanguíneo, que vai provocar o aparecimento da dor. Caracteristicamente uma dor que vai surgir no momento em que os nutrientes deveriam ser absorvidos. 1h30, 2 horas, 2h30. Silvio, o abdômen tem vários órgãos, né? A gente está falando do intestino, olha quantos problemas podem surgir só no intestino. Cada órgão tem uma dor diferente? Sim. É possível assim, localizar o próprio paciente, a própria pessoa que está sentindo a dor, dizer, isso é uma dor de fígado? Não, isso é uma dor de vesícula? Você sabe que é possível sim. A semiologia, minha disciplina, que eu sou apaixonado na clínica médica, ela nos ensina a suspeitar em função das características da dor. A dor intestinal, bem como a dor de outros órgãos ocos, chamada dor de víscera oca, é uma dor caracteristicamente do tipo cólica. É aquela dor que inicia, vai aumentando de intensidade, muitas vezes o indivíduo se agacha um pouquinho e ela alivia, muitas vezes espontaneamente. Essa dor, que tem uma intensidade maior e que depois diminui, nós chamamos de cólica. É uma dor relacionada à víscera oca. As mulheres têm na cólica menstrual uma dor parecida com essa. A dor intestinal, ela pode ser assim. Uma dor localizada no estômago, muitas vezes é uma dor com uma sensação de queimação. Curiosamente, se é uma gastrite, a alimentação alivia a dor. Se já houver uma ferida, que é uma úlcera no estômago, por exemplo, é o contrário. No momento que o alimento bate no estômago, desencadeia a dor. Então você vê que o tipo de característica da dor, uma dor que alivia com a alimentação ou que, pelo contrário, surge com a alimentação, já leva o médico a se levantar a suspeita. Evidentemente que alguns exames são necessários para confirmar. Dor da vesícula. É uma dor localizada do lado direito superior do abdômen. Eu falei que da apêndice era do lado inferior direito. Só que você sabia que, caracteristicamente, numa cólica biliar, essa dor pode se irradiar para o ombro? Isso, quer dizer, tem aquela coisa que a gente ouviu em criança, o reflexo. Isso, então, cada órgão tem a sua dor, mas ele também pode refletir em outra região. Em outra região, a dor irradiada.
pancreatite, que é uma causa comum e importante da ida das pessoas à emergência e que acomete indivíduos de todas as faixas etárias, principalmente na terceira idade. É uma dor abdominal acima do umbigo, muito intensa, uma dor naquele esquadro que nós fizemos anteriormente, 0 a 10, o indivíduo refere como de 7 a 9, é uma dor muito forte. Essa dor acima do umbigo, ela se irradia para trás. A gente diz que é uma dor abdominal do tipo em barra, é como se ela envolvesse o indivíduo. Caracteristicamente, o ato de se agachar, de fletir o tronco para frente, alivia a dor nesses indivíduos. Habitualmente vem acompanhada de episódio de vômitos. Isso para o médico emergencista, poxa, pancreatite, exames e internar, porque o tratamento nesses casos é feito hospitalizado. Quer dizer que até a postura com que o paciente entra numa emergência pode ser um sinal para o médico. De madrugada, cheguei na emergência assim, crise renal. Várias vezes estava eu na minha mesa na emergência, 2, 3 horas da manhã, chegava o indivíduo assim. Eu não perguntava mais nada. Amigo, a dor que está atrás está irradiando para a parte de baixo do abdômen? Se fosse homem, irradia para o testículo do lado direito? Olha. Cólica nefrética. Não existe outra dor que provoque isso. Levar o indivíduo a sair da sua residência de madrugada é uma dor intensa. Eu cansei de atender, por exemplo, algumas mulheres múltiplas com vários filhos que diziam: preferia ter parido mais 5 filhos e não ter eliminado uma pedra, porque é uma dor muito intensa. Essa dor, ela leva o indivíduo da sua residência até a emergência mais próxima. O indivíduo chega geralmente agachado, com a mão na região lombar, é uma pose típica, eu nunca me esqueço, ele anda assim. E a pergunta que o médico faz é: essa dor está irradiando para baixo da barriga, em direção ao testículo? Sim. Cólica nefrética, cólica de um cálculo renal. E a dor mais prosaica, que é a dor de gases, ela pode ser tão aguda ao ponto de levar uma pessoa à emergência? Raramente. Raramente. É uma dor muito comum e é uma dor difícil de ser diagnosticada, exatamente porque ela não é tão intensa assim e os gases eles se espalham no intestino. Então, uma fisgadinha aqui, outra acolá, muitas vezes associada com a alimentação, uma causa importante de gases para a nossa audiência saber: intolerância à lactose. E a intolerância à lactose é uma condição que é mais prevalente na terceira idade. Por quê? Porque nós produzimos uma enzima chamada lactase. Essa proteína, ela parte a lactose, que é uma molécula de disacarídeo, em 2 moléculas, a glicose e a galactose. Se não houver a presença dessa enzima, a lactase, à medida que nós vamos vencendo a carteira de identidade, o tempo vai passando, a nossa produção dessa proteína naturalmente diminui um pouco. Se eu abuso um pouco do queijo, um pouco do leite, habitualmente 1 hora, 1 hora e pouco depois eu tenho aquela pontada, aquela fisgada, é o quê? A lactose que não foi por mim digerida, ela vai sofrer o impacto das minhas bactérias intestinais que irá produzir gases. Então é um sintoma que deve levar o clínico a pensar: opa, intolerância à lactose é uma possibilidade. Tem tratamento? Claro, através da dieta, restringindo a lactose, produtos que não contenham lactose ou até mesmo o próprio uso da lactase enzima que já está disponível nas farmácias. Silvio, para a gente terminar, que Pena. Tipo de... Obrigada. Muito assunto. Muito assunto. Muito assunto. Não, e você tem até performance, achei formidável. Olha só, que tipo de vida, estilo de vida, né? A pessoa, o idoso, a pessoa que tem mais de 60 anos, 70, 80, que diferença faz nessas idades? Que estilo a pessoa deve assumir na vida para evitar todos esses problemas, principalmente nessa região que é tão suscetível, tem tantos órgãos, não é? Sobrepeso, por exemplo, é um problema? É um problema que vai se tornando mais comum à medida que a gente envelhece. O sobrepeso ele decorre de um desequilíbrio do metabolismo energético. Nós somos seres vivos. Leila, o ser vivo se caracteriza por ter a capacidade de produzir toda a energia que necessita. É verdade que alguns seres humanos, como eu, por exemplo, que já pesei 160 quilos, podemos produzir energia com muita facilidade. Isso seria uma vantagem competitiva, se nós gastássemos toda a energia que com tanta facilidade fabricamos. Lamentavelmente, o mundo moderno, em especial, ele nos tornou prisioneiro do sedentarismo. Tudo é feito para dar conforto a nós humanos. O que é conforto, Leila? É ter o controle remoto, é ter a internet, é ter o mouse, é ter uma série de atributos
A partir do momento que o ser humano inventou a roda, acabou o esforço. Porque antes da invenção da roda, tudo era a força humana que nos obrigava a fazer para sobrevivermos. E caminhar, né? Pois é. O que a gente deve fazer num mundo que nos preenche de tantas facilidades? Ande, caminhe. Nós somos animais bípedes. O fato de sermos bípedes é por uma singela e importante razão. Eu deveria ter feito a entrevista de pé, caminhando de um lado para o outro. Evidentemente que vocês teriam assistido a um insano que era incapaz de se comportar para falar. Eu sou obrigado a trabalhar sentado 3/4 do meu dia, quando eu produzo energia suficiente para me permitir andar 18 horas por dia. O que fazer? Furte 1 hora do seu dia e caminhe. Procure descer antes da sua estação, ande um pouco. Em sua casa, em volta daquela árvore, ande, mexa-se. Então, conselhos, se é que quem pode dá-los, alimentação equilibrada, alimentação colorida, verduras, legumes, frutas, evitar o excesso de gordura, excesso de fritura e uma coisa deliciosa, o açúcar. Vamos diminuir refrigerantes, bebidas alcoólicas, tente reduzir o máximo que puder. E como eu disse, se nós somos seres bípedes, deveríamos ficar de pé a maior parte do tempo para que com essas 2 patas que Deus nos deu, que a nossa genética nos deu, a gente pudesse se locomover. Nós entramos e ficamos sentados o tempo todo. Pegamos o nosso carro, onde permanecemos sentados e nos locomovemos por distâncias imensas. Pegamos um elevador, não andamos de escada. Nós não fazemos exercício, não fazemos atividade física. Isso vai gerar um desequilíbrio. Gastamos muito menos do que deveríamos. Toda a energia acumulada no nosso corpo, ela é armazenada sob a forma de gordura, o que vai acarretar um sem número de doenças que nos permitiria fazer pelo menos mais 100 programas. Silvio, além da alimentação, de exercícios periódicos, de outros cuidados que se deve ter, o estilo de vida, o temperamento da pessoa, o jeito da pessoa ser e lidar com o estresse, com as dificuldades da vida, também pode ser um fator que leve a doenças? Leila, eu sabia que era muito bom fazer entrevista com você, eu não imaginei que fosse tão ótimo, eu te agradeço. A partir dos 30 anos, não é terceira idade não, gente, a partir dos 30 anos, se você vai começar uma atividade física, uma avaliação cardiológica prévia é muito bem-vinda. Para nós da terceira idade, é absolutamente indispensável. Vai que, então é bom fazer a avaliação cardiológica, agora andar rigorosamente. O indivíduo infartado, 48 horas depois do infarto, já deve estar andando. Então, andar todos nós podemos, não há nada que impeça isso. E o estado emocional? Não existe receita melhor do que ser feliz. O que é ser feliz? É tão difícil definir. A gente consegue definir muito bem dor. A própria Organização Mundial de Saúde tem uma definição. E o que é felicidade? É difícil, mas procure sentir-se bem. Fique tranquilo. Procure fazer as coisas que você pode fazer. Não sofra por aquilo que você não pode fazer, mas doe o seu melhor em função de você, claro, em primeiro lugar, tua família, a comunidade na qual você está inserida, o país onde você vive. Procure fazer o seu melhor, contribui da melhor forma possível para que as coisas se tornem menos ruins, se tornem melhores. Procure passar informação, procure fazer o que modestamente nós estamos fazendo, compartilhar informações, tentarmos auxiliar da maneira mais altruística possível, no sentido da gente tentar fazer com que as pessoas compreendam melhor. Bote a cabeça no travesseiro à noite, agradeça por mais um dia vivido e saiba que naquele dia você deu o seu melhor. No dia seguinte, ao acordar, agradeça por estar acordando mais uma vez e faça o seu melhor. Viva cada dia como uma experiência única, que eu te garanto, ele é. Não tem outro dia igual ao anterior. Viva da melhor forma possível. Dr. Silvio Provenzano, muito obrigada pela entrevista. Eu que te agradeço. Te agradeço de coração a oportunidade, mas realmente foi um privilégio
e estou à disposição. Agradeço muito, obrigado. Muito obrigada, foi um prazer para mim também. Para mim também. Gostou da entrevista? Dr. Silvio Provenzano sabe tudo, não é? Então, dá o seu like, compartilhe com seus amigos, seus parentes, com todo mundo que você acha que vai gostar também. E, sobretudo, inscreva-se no canal. Você tem que se envolver com a gente para esse canal ir em frente, fazer cada vez mais matérias bacanas para você. Um grande abraço e até a próxima!